Boa tarde para todo mundo. Bem-vindo à aula dos pais, onde nós vamos aprender e ter o foco, principalmente no controle financeiro familiar, tá bom? Vai ser uma aula bem divertida, bem dinâmica, bem descontraída, até porque nós vamos até conversar, debater alguns pontos importantes, né, que precisa, diante de tudo, tomar certas decisões para você sempre ter aquele controle, tá? Para quem não me conhece, no caso, eu sou a professora Carol, os meninos colocaram aqui Caru, porque minha escrita é Caroline. Eu sou professora de segunda a sábado lá do SEDASP, eu creio que vocês já têm me visto lá, sou igual uma barata tonta, passando para cima e para baixo, tentando ajudar os alunos da melhor maneira possível. Aqui está meu contato, número do WhatsApp também, então quando vocês quiserem falar comigo, é só me chamar pelo WhatsApp que, se eu estiver disponível, eu respondo sim, tá? Passando mais adiante, bora começar a nossa belíssima aula. Controle financeiro. Deixa eu aqui destravar vocês. Se tratando de controle financeiro, tá? O áudio de vocês, eles estão desativados para vocês falarem comigo. O que é que vocês entendem sobre você ter controle no seu próprio dinheiro? Exatamente. Aqui está tudo na extensão, né? Cali. Cali é a tomada que você disse que está mal, tá ligado? É aquela ali? Oi, pra não falar, tenha vergonha não. Se tratando do seu controle, né? A sua parte financeira. O que é que você entende? Você comprou a tomada. Bora lá, tá? Se tratando do controle financeiro, primeiro de tudo, que todo mundo quer ter essa liberdade, igual como esses bonequinhos aí estão fazendo, de sair assim, ó, distribuindo dinheiro, fazendo o que bem entende. Mas para você poder ter esse controle, tá? Você precisa ter o chamado consciência do seu ganho, certo? Basicamente, a gente trabalha de uma forma que a gente tem que ter o controle do que se ganha, tá? Você tem que ter essa noção do que é aquela renda mensal que você tem durante aquele mês, certo? Então, se tratando dessa renda, tá? O que é que vocês devem fazer? Só um minuto aqui enquanto eu estou respondendo um paizinho, tá? Voltamos, tá? Vamos lá voltar essa parte de controle financeiro, como eu estava falando, tá? O que é esse controle financeiro? Primeiro de tudo, que você tem que ter noção da sua renda mensal. O que é que significa esse controle de renda mensal? A partir do momento que você sabe que todo mês você vai ganhar aquele valor bruto, tá? Você tem que, em cima daquele valor bruto, começar a fazer distinções do que você vai ter que ganhar e do que você vai ter que guardar. Então, exemplo, tudo que vir a ser extra, tá? E tudo que não é extra, você deve sim anotar. Passando mais adiante. Qual a fórmula secreta? Eu sempre faço algumas perguntas, tá? Finalmente! Só um minuto enquanto eu estou colocando o mute. O que é que seria essa fórmula secreta, tá? Se tratando do controle financeiro. Eu faço algumas perguntinhas para vocês relacionadas. Para você ter um controle, tá? Financeiro. É cálculo? É valorizar o ganho? É ganhar na Mega Sena, como todo mundo quer? Ou então é saber dizer não?
Todas essas informações, ela é 100% válida relacionada à fórmula secreta. Prestem atenção. O que é que significa os cálculos? Significa que você entende que quando você ganha, tá? Então significa que você está ali com um maisinho. Quando você perde, existe descontos, ou então tem um gasto, você está naquele símbolozinho de menos, tá? Que é a subtração. Quando você precisa ter um gasto e ainda fazer uma divisão mensal, você vai utilizar, obviamente, a divisão. Quando você tem a multiplicação, significa que se você guarda um dinheiro, tá? Tem um controle no seu gasto para o próximo mês, então significa que você vai acabar somando, tá? Junto aquele dinheiro que já estava guardado com aquele dinheiro que você conseguiu guardar próximo mês. Bora começar a explicar em relação a tudo. O que é esse cálculo? Galera, o cálculo ele é muito simples, tá? Ou você faz soma ou você vai subtração. Porém, você tem que ter o controle relacionado o que você ganha, ao que você gasta. Professora, mas se eu gastar R$ 1 daquele meu salário, R$ 1 não quer dizer nada. Então, significa, tá, que para mim aquilo ali não foi um gasto, então o meu dinheiro ainda eu tenho o mesmo de maneira nenhuma. Sempre eu informo o seguinte, números, eles são exatos. Se você diz que você tem R$ 400, então você tem R$ 400. Se você diz que você só tem R$ 499, então significa que você só tem R$ 499. Ah, mas aquele 1 centavo, né? Onde é que ele fica? Quando você vai fazer a junção, tá? De cálculos, quando ele é quebrado, ele já vem valendo. Eis o motivo que todo mundo reclama quando a gasolina sobe ou quando a gasolina desce, e tem vezes que é só centavo, tá? Valorizar o ganho. O que é esse valorizar o ganho? Você passa um mês todinho trabalhando. Então, você, obviamente, quando chega o seu próximo mês, você tem a noção que você vai receber aquele seu salário. Porém, o que é valorizar? É você saber que você vai pegar aquele seu dinheiro, você vai conseguir pagar as suas contas, você vai conseguir ainda guardar um valor. Por quê? Porque você está valorizando aquele seu suor que você teve durante aquele mês. E quando você não valoriza o ganho, significa que você é desorganizado, tá? Relacionado às suas finanças. Ou seja, você quer gastar além do que você ganha. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que ganham só um salário mínimo, tá? E dentro de um salário mínimo, o valor para pagar, tá, que está gastando, é mais do que um salário mínimo. Ah, mas professora, espera aí. Eu tenho casa para manter, eu tenho um filho para manter, eu tenho muita coisa para manter, então por isso que eu vivo endividado. Tem alguma coisa que você faz além do que você não pode. É justamente aonde a gente vai entrar no saber dizer não. Então, exemplo, se você não tem condições de você comprar coisas muito caras, tá? Então, para que você vai inventar de comprar? Se você não tem condição de comprar um móvel daquele exato momento da sua casa, para que você vai inventar de comprar? É aquele negócio, ah, professora, mas existe facilidades, que é o meu cartão de crédito. Mas o seu cartão de crédito é um dinheiro em forma de cartão, aonde você vai ter todo mês que também pagar. Se você não paga, ele também já vai virar outra bola de neve, tá? Então, outra dívida. Então, o que é que você faz para você começar a entender o seguinte: eu preciso valorizar o que eu ganho, tá? Eu preciso saber dizer não. Bora começar dentro de casa, tá? Você é uma mãezinha ou então um paizinho que você acostumou o seu filho a comer o bom do melhor. O que é o bom do melhor? Comer pão só se for com presunto e queijo, não pode ser um ovo. Na hora do almoço, não pode comer de maneira nenhuma, tá? Ou um frango, ou então até um ovo mesmo, acostumar a comer um peixe, uma carne. Um dia que você não der, né, a garotada vai lá e fica logo tudo birrenta, tudo com raiva. Isso significa que você aprendeu desde cedo a não dizer não. Impor limites, tá? Dentro de casa significa que você vai ser rendável. Ou seja, significa que seu dinheiro ele vai render um pouco mais, tá? Todo mundo sabe que a gente vive numa situação, obviamente, eu não digo nem 100% precária, tá? Mas é entre aspas precária, por quê?
Porque tem vezes que aquele nosso dinheiro, ele não é tão valorizado e acaba indo todinho, tá? Mas prestem atenção. A mesma proporção de quem ganha um salário mínimo e de quem ganha uma fortuna, vou dar um exemplo para vocês, quem ganha 20 mil reais por mês, se não ter controle, ambos vão viver endividados do mesmo jeito. Não importa se eu ganho 20 mil, não importa se eu ganho um salário mínimo, se eu não tenho um controle, eu vou viver endividado do mesmo jeito. Eu vou passar necessidade do mesmo jeito, tá? Então, como é o melhor posicionamento? É você dizer não. Exemplo, vamos começar a pegar todas as obrigações de dentro de uma casa. Luz, água. Hoje, a internet, ela acabou virando uma obrigação, até realmente por conta de cursos como vocês estão participando aqui, que é EAD, então precisa de uma internet. Tirando isso, né, tem lá o seu gás, tem lá a sua alimentação. Você pode pagar tudo isso e ainda ter uma vida confortável. Como? Começando a entender que o básico também funciona, tá? O básico é o que realmente tira muita gente ali do prejuízo. Hoje em dia, eu sempre falo, por que que rico é rico e pobre ainda continua pobre? Porque rico tem um chamado de ser miserável, né? Mas não é que seja miserável, é porque tem aquele controle do dinheiro, tá? Só gasta além do que pode, diferente de... Eu não estou falando a classificação de um pobre levando para o lado do preconceito, tá? Mas estou falando em relação a ter realmente uma mente pobre. Então, uma mente pobre é uma mente que não busca ter um aprendizado melhor, não busca ter outra visão. Então, por que que ainda muita gente passa necessidade? Porque, infelizmente, quer se amostrar, né? Como fala aqui no Nordeste, se amostrar de uma maneira exagerada. Então, exemplo, é melhor eu usar uma roupa de marca, porque se eu for para uma festa, todo mundo vai me ver e vai ver a roupa de marca. Ou seja, as pessoas não pensam, é melhor eu ter uma roupa onde eu estou me sentindo bem, estou vestida e não estou passando vergonha, né? É melhor as pessoas quererem ir para um restaurante, tem vezes gastar dinheiro por cima de dinheiro comendo uma carne, um arroz, uma salada, que pode muito bem comprar a mesma coisa, ainda vai sair muito barato ainda, que vai no mercantil, vai fazer dentro da sua casa, no seu conforto e na sua higiene e não vai estar endividado. Tá? É coisas, tá? Que a gente precisa ter a noção, que a gente precisa abdicar. Então, exemplo, se você quer ter sua casa própria, se você quer ter seu carro, ou então se você pelo menos quer viver uma vida relativamente bem, você precisa entender que a gente precisa abdicar de coisas, tá? O nosso real é desvalorizado. Então, se você não tem uma noção de se você pode comprar isso, mas não pode comprar isso, então significa que você já está valorizando o seu ganho. Por que eu coloquei ganhar na Mega Sena? Eu vou falar duas hipóteses, tá? Tem a galera que é raiz, aquela que é o pé no chão, e tem a galera que é o Nutella, né? Que vive ali o mundo da Alice e o País das Maravilhas. Gente, eu vejo muito, tá? Quem gosta de apostar, quem gosta de jogar. Mas eu não vejo tendo ali uma tática, tá? Tendo também ali uma fórmula secreta para poder não gastar tanto, né, e o seu dinheiro todo. Tem vezes que eu já vi até situações mesmo, tá? Da onde eu moro, que preferem jogar do que até então comer, né? Do que até então ajudar dentro de casa. Presta atenção. Todo mundo um dia sonha em querer ganhar na Mega Sena. Quem não quer virar milionário de um dia para a noite? Só que existe dois parâmetros. O primeiro, tá? Você tendo o pé no chão, é você sabendo que dentro daquelas suas finanças, você pode separar um dinheiro aonde você pode utilizar para esse jogo. E a galera que é a Nutella que eu estou falando é aquela galera que não tem um raciocínio lógico. É aquela galera que vai pegando ali o dinheiro, ó, e só vai gastando, só vai gastando. A probabilidade de você realmente ganhar pode ser também de 0 a 10, digamos assim. O problema é que você está tirando dinheiro, tá? Da onde você tem a necessidade de ter, às vezes, para comprar até uma coisa de dentro da sua casa. Então, bora começar a utilizar também o raciocínio lógico, tá? Quer jogar, né? Quem é ali os paizinhos, as mãezinhas, quer jogar, aproveitem. Só que tenham cuidado nas suas finanças, tá? As nossas finanças, a gente tem que ter o controle daquilo que entra. O que é o extra, tá?
que a gente faz por fora, aquilo ali a gente não conta, não. A gente tem que contar aquela que é o rendável, aquela nossa renda mensal durante aquele mês. Beleza? Galera, quem ficar com dúvida, tá? Mãezinha, paizinho, pode ir, desativa o microfone e me informa, tá? A gente passando mais adiante, apresento para vocês, que eu chamo até do kit, né? Apresento para vocês o kit de iniciantes e o kit principal. Professora, eu nunca sei quanto é que eu tenho de lucro. Professora, eu só sei quanto é que eu ganho porque eu vou lá e recebo, mas depois disso aí, o dinheiro desaparece. O que será que acontece? Primeiro de tudo, que você não tem um caderno, né? Um bloco de notas ali, uma folha para você anotar. Começa logo o erro daí. Segundo, né, que para quem não tem um raciocínio muito lógico ali, você não tem uma calculadora. Terceiro, bora ter um lápisinho, bora ter uma caneta, sempre, tá? Disponível. Anda com esse kit mesmo dentro da bolsa, nos bolsos, não importa. E o último, no caso, o seu lindo e maravilhoso cérebro. Bora resumir tudo. Professora, todo começo de mês, né, toda meu quinto dia útil ou na minha quinzena, eu ganho lá o meu salário. Mas acontece que eu só sei do meu salário no dia que eu recebo. Depois disso, ele desaparece. O que foi que eu fiz? Chegou a metade do mês e eu não sei mais para onde foi que esse meu salário foi. Preste atenção. Apresento para vocês a nossa primeira ferramenta chamada caderno. Você é obrigado, todo mundo tinha que ter isso desde colegial, tá? Desde dentro de sala. Você literalmente, tá? É obrigado a anotar. Então, exemplo, no dia chegou o dia que você recebeu o seu dinheiro, anota no caderno, tá? Dia, vamos lá, mês de abril, dia 6, recebi meu dinheiro. Qual é o valor? X. Começa logo o primeiro passo. Qual é o segundo passo? Bora listar, gente, o que é que vocês devem, tá? Bora listar. Como é essa lista? Primeiro de tudo, a gente chama das receitas, né? Que são os básicos. Coloca água, coloca luz, quem paga casa, coloca casa, tá? Coloca alimentação, você coloca o básico da sua sobrevivência. Lista. E depois que você faz essa lista e colocando os valores, você tem que listar tudo aquilo que você gasta desnecessariamente. Só dessa forma é que vocês vão obter o controle. Pode ser de dinheiro em espécie ou pode ser até do seu cartão. A gente tem uma mania de achar que a nossa linda cabecinha, ela funciona sempre perfeitamente. Não é assim, tá? Acontece que a gente vive num mundo tão acelerado, com tanto cheio de problemas, e principalmente problema dentro de casa, que algo que a gente era para ter lembrado, a gente não lembrou de maneira nenhuma. Então, o que é que acontece? A partir do momento que você não anotou aquele seu salgado que você comprou para o seu filho ontem, aquilo ali vai se tornar um gasto, tá? A gente tem que ter um entendimento que tudo é gasto. A partir do momento que sai do nosso dinheiro, está saindo, nós estamos gastando. A partir do momento que o nosso dinheiro permanece ali e a gente tem foco de multiplicá-lo, obviamente a gente está ganhando. Porém, nós estamos em uma situação que o nosso dinheiro ele é parado e ele só tende a inclinar por conta realmente do despreparo, tá? Despreparo, da não conscientização das pessoas, certo? Então, eu vou apresentar aqui para vocês uma planilha. Essa planilha, ela é muito simples, tá? Essa planilha é de controle financeiro. Para quem não tem o norte, tá? De como é que começa no seu caderno, né? Fazendo ali o seu controle, eu apresento esta planilha, aonde vocês poderão fazer no seu caderno igualzinho, tá? Preste atenção. Nessa nossa planilha, eu coloquei só de janeiro a junho, tá? Ou seja, o nosso primeiro semestre. E eu coloquei, no caso das receitas, tá? O basicão. Aluguel, alimentação, escola, roupa, tem algumas saídas. Aí você pode colocar a sua luz, sua água,
você vai colocando ali nas suas receitas todas as informações. Coloquei aqui os meses, tá? De janeiro a junho, que no caso é o nosso primeiro semestre. Professora, por que eu tenho que ter noção de semestre? A gente tem que ter um intuito, tá? Um foco de crescimento. Os piores, entre aspas, meses, tá? Para o nosso bolso financeiro e bolso familiar, obviamente, é o fim de ano, que no caso começa novembro, dezembro, percute, né? Vai até janeiro. De janeiro, aí, obviamente, vem carnaval e a garotada quer viajar, e tem vezes que você também quer viajar, vai no embalo, aí entra fevereiro. Ou seja, 4 meses, tá? Que a gente literalmente, desculpem até o termo, a gente se lasca de trabalhar e não vê o dinheiro de maneira nenhuma. Porém, existe alguns meses, tá? Que ninguém parou para raciocinar, que é os meses onde a gente tem que reeducar a nossa mente, reeducar o nosso controle financeiro, para poder a gente entrar o ano ali sem dívidas ou então as dívidas sendo controladas, tá? Então, como é que a gente faz? A gente conta de janeiro até junho. Esses meses todos é onde eu preciso trabalhar, eu preciso pagar, eu preciso guardar. É justamente os meses que a gente diz assim, ó, não, não. Tudo dentro de casa, não. É o mês que a gente precisa entender que o não, mais lá na frente, vai ser o sim, tá? Então, esses meses, como é que eu faço? Eu tenho dívidas que veio de novembro e dezembro, que ainda está em janeiro. Em janeiro é o mês, tá, que está tudo muito assim atribulado, porque infelizmente tem algumas empresas, tá, que elas não ficam muito bem das pernas por conta do fim de ano e acaba tendo até demissões. Então você tem que utilizar da sua esperteza e raciocínio lógico. Hoje todo mundo sabe que o nosso salário, ele não dá para muita coisa. Então o que é que você faz? Você vai começar a entender que a sua renda tem que aumentar e você vai ter que se tornar visionário. Então, exemplo, qual é o meu dom? O que é que eu sei fazer? Então, se você sabe fazer, vai lá, põe em prática para você tirar um dinheiro extra, certo? E a partir disso, você começar a ter esse controle. Até aqui, todo mundo entendendo? Tem alguma dúvida? Estou entendendo. Show de bola, tá? Então vamos dar continuidade. Então, se tratando, gente, tem umas estratégias muito massa. Qual é a sua primeira estratégia? Bora começar a falar de renda. Se eu ganho, tá, todo mês, R$ 1.000, certo? R$ 1.000 cravado. Dentro desses R$ 1.000, eu tenho que fazer de conta que 1/4 desse meu salário eu já estou devendo. Por quê? Se você ter a noção que 1/4 do seu salário, ou seja, a metade da metade do que você ganha, tá? É para uma dívida pessoal, ou seja, sua poupança. Você vai ter que colocar em prática isso. Por quê? Se você fica naquela balela de dizer, no próximo mês eu vou guardar R$ 50. No próximo mês vai dar certo eu tirar alguma coisa. Gente, vocês nunca vão tirar nada. Nunca, porque sempre vai aparecer alguma coisa para vocês fazerem. Então, qual é a sua primeira dívida com você mesmo, tá? Existe o Banco do Brasil e certeza outros bancos, tá? Como é que eles funcionam? Para você que não tem esse seu controle de dinheiro, ele faz uma poupança especial aonde você se torna endividado de você mesmo. Professora, como assim? Estou sendo endividado de mim mesmo? Sim, você vai ser obrigado a pagar todo mês para você mesmo, tá? Um valor que você firmou no banco. Então, exemplo, professor, eu não consigo ter o controle da minha vida, eu não consigo ter o controle ali dos meus gastos. Então, qual é a minha saída? É justamente a sua poupança, aonde você tem dívida com você mesmo. É gerado um boleto, esse boleto você vai ter que pagar. Se caso você não pague, vai acontecer alguns probleminhas. Isso aí, gente, resolve demais a sua vida. Por quê? Porque você vai começar a entender que você precisa viver bem.
você precisa usufruir daquele dinheiro que você ganha. Não é porque você trabalha que você só deve ali ficar gastando, não é porque você trabalha que você não pode dar um luxo para você mesmo, tá? Então, a primeira opção é essa. E os demais é saber repartir aquela quantia. Bora lá começar a falar de aluguel. Professor, eu vivo no aluguel, eu vivo no aluguel. Como é que eu faço para sair do aluguel? Eu faço um empréstimo de jeito maneira. Em nome de Jesus, você se livra desses seus empréstimos. A primeira coisa que você deve fazer é juntar a sua grana, é juntar o seu dinheiro, tá? Primeira coisa. Qual é a segunda coisa que vocês precisam fazer? Você ter um foco, tá? Se tratando anual. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou louca para comprar a minha casa própria, né? Todo mundo tá louco para comprar a casa própria. Então, você vasculhou ali a casa, você achou num local muito massa e você viu que a casa era 100 mil reais. Você acha que você pedindo um dinheiro emprestado, ou seja, fazendo um empréstimo de 100 mil reais, você acha que você vai se livrar da dívida? De maneira nenhuma, você vai piorar, você vai triplicar esse valor que você está pedindo emprestado. Então, você foca. Ó, em 10 anos, em 5 anos, eu vou guardar tanto de dinheiro todo mês. E quando chegar nesses anos todos que eu fiz o meu foco, eu vou ter lá a minha quantia que eu juntei para me dar de entrada naquela casa. Entende? Então, depois disso, aí obviamente você está pagando mensalmente algo que mais lá na frente é seu. Ou seja, você utilizou aquela estratégia, abdicou, deu não para algumas coisas, para depois vir um sim mais lá na frente. Se tratando de aluguel, tá? Professor, eu vivo endividado com luz, a minha luz vem um absurdo. Bora lá, eu vou tirar as taxas, tá? Que o governo gosta de lascar a gente, né? Eu vou tirar essas taxas. Eu vou falar só literalmente da sua luz. Eu nunca ouvi dizer que sombra ou alma penada gosta de vento, de ventilador. Eu nunca ouvi dizer que a alma penada assiste televisão. Para mim, eles estão endoidando, vagando aí. Preste atenção. Existe, tá? Eu digo até lá dentro da minha própria casa, e tem vezes que a minha mãe, ela vai pro banheiro, tomar banho, fica ventilador ligado, fica televisão ligada. Gente, isso é um gasto. E é um gasto que vai vir em cima das costas de vocês, tá? Tem vezes que dentro da sua casa, tá, os seus filhos estão utilizando lá o celular, não tem a paciência de deixar o celular recarregar. Faz o quê? Fica com o celular no carregador e fica lá, ó, jogando ou interagindo. Isso também é um gasto, tá? Você poderia só ter um gasto, que é deixar o celular carregar para depois você utilizar ele descarregado. E assim vai. Tem vezes que a sua atitude, a sua ação vai refletir em cima, tá? Do que você não queria. Alimentação. Bora lá, eu vou dizer agora o especialista, meu vulgo papaizinho, que ele sempre fala. Uma alimentação é o básico, né? Um arroz, um feijão. Prestem atenção. O que é caro, tá? Que hoje em dia eu já sei disso de cor salteado, o que é caro, no caso, é aquelas besteirinhas, né? Que a gente compra ali algo que vai ser inútil para a nossa saúde. Então, vamos supor, você vai lá no mercantil, você tem que ter a noção do que realmente você precisa, o que está faltando dentro da sua casa. Não existe você ir para um mercantil sem você ter visto o que tem dentro da sua casa e sair pegando tudo na doida. Existe uma coisa chamada necessidade. A gente tem necessidade de tudo. Se você se solta dentro de um mercantil e você não sabe o que é que tem dentro da sua casa, você vai trazer o mercantil todo para você, tá? Então, o que é que você faz para ter o controle na sua alimentação? O básico, tá? Aonde você sabe que você está se alimentando bem e não está faltando nada de dentro da sua casa. E outra coisa, controle. Se eu sei que dentro da minha casa ainda tem 2 sabões, um em pó e um líquido, mas ele está fechadinho, não tem a necessidade de eu trazer no mercantil outro sabão. É um gasto, tá? Ali você não está sendo econômico. E se tratando de alimentação também, professora, o meu mercantil lá de perto da minha casa, os preços são uns absurdos.
Então, assim, eu vou fazer o quê? Gente, peixe inchar, tá? Eu vou dar até um exemplo para vocês. Passou, acho que foi domingo agora que passou, no programa da Eliana, que lá na Turquia, para vocês terem noção, tá? Que é um país, né, até desenvolvido, as pessoas adoram pichinchar. Então, por que que a gente aqui do Brasil, que é um país subdesenvolvido, precisa ainda de muita coisa, por que que a gente tem mania de esbanjar dinheiro? Não existe, tá? Pechincha, gente. Existe um mercantil que o arroz está mais barato, existe um mercantil que o feijão está mais barato. Ah, professora, para mim isso é um gasto, eu vou ficar igual uma barata tonta. Então, você não quer ser econômico, tá? Eu garanto para vocês que quem é de classe média alta, o pessoal não vai para mercantil qualquer, não. Eles gostam de peixe inchar, tá? Até aqui, tudo bem? Tudo bem, tô Show de entendendo. bola. Então, o restante. Bora lá, o restante é uma água. Professora, água. Minha água vem muito cara. Economia, gente, economia. Você sabe que hoje em dia tudo é economia, então não tem necessidade. Ah, eu coloco minhas roupas para lavar todo santo dia, então você vai para tanto campo. É o campo que você vai tanto que você tem que todo santo dia lavar a roupa. Não existe. A máquina de lavar, ela consome muita energia. Então, você tem que utilizar a estratégia. Qual é a minha estratégia? A estratégia de lavar roupa só no final de semana. Então, lava todas as roupas no final de semana. Estratégia de gasto de água. Ah, os meninos gostam de ir para o banheiro e ficar dentro do banheiro brincando. Pois gosta de ficar brincando, pois desliga ali o chuveiro. Só liga quando for tomar banho. E assim vai, tá? São estratégias de consciência. Quando a gente tem consciência dos nossos atos, reflete no nosso bolso. É sempre assim. Se eu tenho consciência do meu ato, eu tenho consciência do meu ganho, tá? Então, a valorização do seu dinheiro está aí nesse ponto, entende? Você não pode ser aquela pessoa mão aberta, você tem que ver que você tem necessidade. Uma coisa que eu verifico hoje em dia é que a maioria dos pais de família vivem endividados com empréstimo por cima de empréstimo. Gente, um conselho: saia de empréstimo. Professora, mas eu não consigo. Consegue. A partir do momento que você se reorganizar e saber dizer não. Beleza? O que é que vocês irão fazer de prática, tá? Eu estou aqui para justamente ensinar e explicar a vocês. Eu vou trocar de sala, tá? Porque o Zoom, gente, ele dá para a gente, professores, tá? Um determinado minuto. Então, com 40 minutos, ele pede para me trocar de outra sala. Como é que funciona? Eu pego outro link, jogo no grupo lá da gente, dos pais, vocês clicam e já cai novamente na nova sala, tá? A gente vai fazer essa troca de sala, que eu vou explicar a atividade que vocês irão fazer aí na sua casinha, e eu estarei aqui 100% disponível para ajudar vocês, tá bom? Vou sair dessa sala e vou pegar outro link para a gente.